Mateus capítulo 26, verso de número 7. Aqui está um dos versos mais lindos da Bíblia. E eu vou te mostrar coisas aqui que você vai precisar anotar, porque eu tenho certeza que você vai pegar essa informação e vai pregar na sua igreja. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, para isso, eu quero pedir a você agora, pega aí a sua Bíblia, pega uma caneta, pega aí um papel e anota o que eu vou falar aqui. Porque eu tenho certeza que você vai pegar essas informações e vai pregar na sua igreja. Olha só, o capítulo de número 26, verso de número 6, diz assim, ó. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Eu quero que você grife isso na sua Bíblia. Em casa de Simão o leproso. A geografia onde Jesus estava era Betânia. Na casa de quem? Na casa de um homem chamado Simão o leproso. Por que o leproso? Para a ideia do Simão que Jesus havia curado da lepra. Por isso que ele tem esse nome de Simão o leproso. Para lembrar que era aquele Simão que havia sido curado por Jesus da lepra. Em primeiro lugar. Então o verso 7 diz assim, ó. Aproximando-se dele, de Jesus, né? Uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor. Unguento de grande valor. Grife isso aí. Uma outra coisa que eu queria que você grifasse nesse texto é uma mulher. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Quem era essa mulher que apareceu nesse jantar? Será que ela aparece do nada ou ela foi convidada? Eu vou te mostrar que essa mulher não era qualquer mulher. Por mais que o texto ele não diga quem era, ele diz uma mulher, artigo indefinido, a Bíblia nos evangelhos mostra quem era essa mulher aqui. Ela foi convidada por Simão. Essa mulher aqui, que está na casa de Simão o leproso, que pega esse unguento, é Maria, irmã de Lázaro. Você quer que eu prove para você na Bíblia? Então vamos lá. Capítulo de número 11 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, diz o seguinte. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 2. Preste atenção no detalhe agora. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então João vai apontar aqui Maria como sendo essa mulher do capítulo 26, verso de número 7. Essa que ungiu. Aqui, o detalhe, ele é muito importante. Quando você pega esse texto nos evangelhos, ele aparece tanto aqui em Mateus, quanto em Marcos e também em João. Em Mateus, vai dizer que ela unge a cabeça de Jesus. Aqui em João, vai dizer que ela ungiu os pés de Jesus. Agora, Arthur, só essa aqui é a prova? Não, preste bem atenção. No capítulo 12, verso de número 1, vai dizer assim, ó. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Então ele vai dar os detalhes agora. Onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Olha o detalhe. Verso 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Então, quem é que fez a ceia? Não foi Marta, não foi Maria e também não foi Lázaro. Ele vai a Betânia, porque era em Betânia que esse homem chamado Simão o leproso morava, e na casa dele, ele sim dá um banquete, ele chama Jesus para uma ceia, para um jantar, ok? Então, vamos lá. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Você percebe que Marta está sempre servindo? Marta é aquela que é apontada como a mulher que serve. Agora perceba, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então havia alguns homens, Marta estava servindo, Lázaro estava à mesa, possivelmente, com Simão o leproso e outras pessoas ali também. Verso de número 3. Então, Maria, olha isso, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro. Gente, esse nardo aqui era muito caro, a ponto dele ser algo muito escasso. Eu vou te mostrar que esse nardo puro aqui, ele provinha lá da Índia. Olha só, olha o que diz esse comentário aqui, ó, comentário de Charles Swindoll. Olha o que ele diz. O nardo puro era originário da Índia e tinha que ser importado da região do Himalaia. Olha isso. Devido à natureza exótica e à fonte remota, ou seja, o lugar da onde esse nardo vinha era de muito longe. Por isso que ele fala que a fonte era remota, era longínqua, ok? A quantidade usada na unção de Jesus foi chocante. Por quê? Porque, veja bem, cerca de 460 ml não diluídos. Ou seja, o nardo era puríssimo, puríssimo. E esse nardo aqui equivalia a aproximadamente 1 ano de trabalho. Maria, ela está ali para adorar a Jesus. Maria faz um ato que possivelmente ela tenha ouvido falar também que uma mulher fez isso. Olha, observe o que a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo de número 7, verso de número 36. Aqui você percebe que existe um banquete onde um fariseu convida Jesus e eles estavam à mesa conversando. De repente, uma mulher da cidade, uma pecadora, isso é um eufemismo para dizer que ela era uma prostituta. Ela não foi convidada, mas ela entra dentro da casa. Esses detalhes aqui são riquíssimos. Então você tem que atentar aos detalhes. Lá no Oriente Médio, quando eles davam jantares,
as portas ficavam abertas. Então, tinha pessoas que entravam dentro da casa para olhar, para observar, para ficar ali, não que ficassem à mesa, mas ficavam ali em volta para ver o que estava acontecendo. E essa mulher aqui, ela toma a atitude de ir até esse ambiente na casa do fariseu. E ela faz a mesma coisa. Ela pega um vaso de alabastro, ela quebra, ela derrama nos pés de Jesus, ela seca com seus cabelos, ela beija os pés. Então, ela presta um culto a Jesus. Possivelmente Maria tenha ouvido falar do que essa mulher fez. E ela quer prestar um culto a Jesus, porque sabia que Jesus se agradou do culto desta mulher pecadora. E o que ela faz? Exatamente a mesma coisa. O texto vai dizer, ó, Maria tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, valia a 1 ano de trabalho. Então, ela unge os pés de Jesus. Perceba o detalhe? Lá em Mateus diz que ungiu a cabeça. E aqui em João diz que ela ungiu os pés. Ou seja, resumindo, você juntando tudo, ela ungiu a cabeça de Jesus, os pés de Jesus, o corpo dele por inteiro. Verso número 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que se não vende este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Na verdade, Jesus já conhecia o coração de Judas. O que ele estava dizendo é, eu quero que ela oferte esse nardo, a gente venda o nardo, o dinheiro entra na bolsa para eu roubar. Porque o texto diz que ele dizia isso porque era ladrão e tirava aquilo que entrava na bolsa. Então esse ato que essa mulher faz, na verdade, era não só um culto, mas também ela estava reconhecendo que Jesus era o Messias, por isso que ela unge o corpo dele inteiro, porque Messias significa o ungido. Então ela unge. E Jesus vai mais profundo. Jesus disse, não impeça ela fazer isso, porque ela está me ungindo para a minha sepultura. Ou seja, Jesus está dizendo que Maria viu, enxergou o que ninguém enxergou, que era a questão da morte de Jesus. Maria acreditava que Jesus ia morrer e também ia ressuscitar. Por isso que ela se antecipa em fazer esse ato. E Jesus, ele se agrada do que Maria fez e ainda diz o seguinte, esse ato que ela fez será lembrado por toda a história. Onde esse evangelho for contado, essa história será lembrada para a sua memória. Então eu não sei se você sabia disso, mas se você for ler o capítulo de número 26 de Mateus, verso 7, você pode afirmar categoricamente que aquela mulher que o texto não diz o nome é Maria, irmã de Lázaro, ok? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família e eu espero você no próximo vídeo.